Estou tentando adaptar aqui um exercício. É uma situação mais particular da herança quantitativa, pessoal. É bem rápido. São questões que geralmente trabalham com peso, altura, que são dados fenótipos mais fáceis de quantificar. E como seria o modelo desse tipo de questão? Ele determina a característica que está sendo estudada, por exemplo aqui, o caráter, altura das plantas, e diz quantos genes estão envolvidos nessa característica. Quantos genes ao todo. Ou seja, quantos genes cada indivíduo tem no genótipo para essa característica. Determina os valores extremos, por exemplo, a altura de planta, 3 pares de genes. A menor planta tem 150 centímetros, a maior planta tem 180 centímetros. E nesse tipo de questão, dado o caráter, dada a quantidade de genes, e o valor dos fenótipos extremos, ele pede para você determinar quanto cada alelo aditivo acrescenta ao fenótipo. Ou seja, qual é o valor de cada alelo, de cada gene aditivo. É a pergunta desse tipo de questão. É uma questão mais rara. Eu até procurei aqui com a acadêmica nos exercícios, eu acabei não encontrando nenhum, mas há uma possibilidade de cair. De novo, como essa questão é dado o caráter, é sempre dada a quantidade de genes, ou ele dá a quantidade de genes, ou indiretamente ele dá o número de fenótipos. Nós já vimos aqui como descobrir número de genes a partir de número de fenótipos, e vice-versa. Por exemplo, para esse caráter, a altura da planta, se há 3 pares de genes, há quantos fenótipos diferentes nessa população? Há quantas alturas diferentes de plantas? 3 pares de genes, dá quantos genes ao todo? 6. 6 mais 1. Lembra que o número de fenótipos possíveis é sempre o número total de genes mais 1, por aquela fórmula. Então, há 7 fenótipos diferentes, ó. 7 fenótipos diferentes de altura de planta, ó. É como eu disse para vocês, as questões de herança quantitativa, elas batem na casa dos 5 fenótipos, quando são 4 genes, ou 7 fenótipos, quando são 6 genes. Geralmente são esses dois casos que nós mostramos. Nesse caso, 3 pares de genes, cada plantinha tem 6 genes ao todo, então dá uma possibilidade de 7 fenótipos na população. Então, nesse tipo de questão, ele dá o caráter e dá a quantidade de fenótipos para você descobrir a quantidade de genes, ou a quantidade de genes para você descobrir a quantidade de fenótipo. E sempre dá o valor dos fenótipos extremos. E a pergunta é, qual o valor de cada gene aditivo? O quanto cada gene aditivo acrescenta ao fenótipo? É isso que ele quer saber. Aí existe uma fórmula. Aí atenção, pessoal. Existe uma fórmula, ó. Valor, olha a fórmula. Valor do gene aditivo, essa fórmula que faltou apresentar para vocês, é igual fenótipo máximo menos fenótipo mínimo. Você faz a variação de fenótipo, a variação de valor, o máximo menos o mínimo, e subtrai pelo total de poligenes. Total de poligenes, ó. É assim que você encontra o valor de cada gene aditivo. O quanto cada gene aditivo acrescenta ao fenótipo. Nesse caso aqui, a fórmula é essa. Essa fórmula que eu preciso que vocês guardem também, para questões de herança quantitativa, o valor de cada gene aditivo. E aplicando nessa questão, pessoal, quanto cada gene aditivo acrescenta em altura à planta? Quanto cada gene aditivo acrescenta em altura? Nesse caso, vamos lá. Valor de cada gene aditivo é igual. Qual é o fenótipo máximo? Qual é a altura máxima de planta que existe nessa população? 180 centímetros. Menos. Qual é a altura mínima de planta nessa população? 150 centímetros. Ó. Você já sabe que a planta que tem todos os genes aditivos, ela tem 1,80 m de altura. E a planta que não tem nenhum gene aditivo é a planta que tem 1,50 m de altura, né? Que é o máximo e o mínimo, dividido pelo total de genes. Aí, cuidado. O total de genes aqui no denominador é 3 ou é 6?
o total de gene? 6. Porque 3 pares são 6 genes ao todo. Cada plantinha tem 6 genes ao todo. Qual é o valor de cada gene aditivo? 30 por 6, 5. Ó, 5 centímetros. Então, cada gene aditivo no genótipo acrescenta 5 centímetros à altura da planta. Cada gene aditivo no genótipo acrescenta 5 centímetros à altura da planta. Ó. É o valor de cada gene aditivo. Então, por exemplo, ó, pessoal, vamos lá. Ó. 150. Quais são os fenótipos que existem para essa planta? Olha os fenótipos. Ó. 150 é a plantinha que não tem nenhum gene aditivo. 155, né? 5 é a que tem um gene aditivo. 160 é a que tem 2 genes aditivos. 165 é a que tem 3 genes aditivos. 170 é a que tem 4 genes aditivos. 175 é a que tem 5 genes aditivos. E qual é a altura da planta que tem todos os genes aditivos? Todos os 6? 180 centímetros, ó. Olha como combina, fica bonitinho, ó. A quantidade de genes aditivos no genótipo, mostrando que o fenótipo varia de 5 em 5 centímetros, ó. A prova ainda poderia perguntar nesse tipo de questão, qual é o fenótipo da planta que tem o seguinte genótipo, ó? Qual é o fenótipo da planta que tem o seguinte genótipo? Qual é a altura dessa planta? Se a questão perguntasse, ó, qual é a altura dessa planta? Azão, Azinho, Bezinho, Bezinho, Czão, Czinho. Como é que eu respondo? Quantos genes aditivos, letras maiúsculas, tem nesse genótipo? Quantos dos 6? 1, 2. 2 genes aditivos. Quem tem 2 genes aditivos tem que altura? 160 centímetros, ó. 1,60 m. É esse tipo de questão que poderia aparecer também em herança quantitativa. Tá claro, pessoal? Ok? 150 centímetros é o Azinho, Azinho, Bezinho, Bezinho, Czinho, Czinho. 180 centímetros é o Azão, Azão, Bezão, Bezão, Czão, Czão, ó. Todos os genes aditivos. E o médio? E o médio? Ó. Olha o médio aqui, ó. 1,65 m, ó. O fenótipo médio. Ok? Era essa aqui que faltava, né, para a gente terminar essa parte de herança quantitativa. O valor de cada gene aditivo. Bem, antes da gente trabalhar linkage, né, que é o próximo assunto, eu queria fazer tipo uma mini revisão de slides, com algumas imagens que eu peguei dos livros de ensino médio, são exemplos também tradicionais em prova, e vocês não precisam anotar nada, é só para a gente treinar. Eu vou mostrar o exemplo, caracterizo vocalizando o exemplo, vocês só me diriam se é 1 ou 2 genes envolvidos, se é um gene, se é um caso de dominância completa, ou se é uma codominância, ou se é uma herança intermediária. Se são 2 genes, se é uma interação gênica não epistática ou epistática. Se for epistática, se é dominante, se é recessiva, se é duplo recessiva, ou se é uma herança quantitativa. A gente pode fazer tipo essa mini revisão do que a gente estudou através desses slides. Não se preocupa se gerar insegurança. Ah, não entendi. Sem problemas, ok? A gente está aqui para aprender. Eu quero só que vocês familiarizem com esses outros exemplos que apareceu nos livrinhos de ensino médio. Quando vocês disserem que eu posso começar, eu vou. Vocês estão anotando aqui daqui, né? Prestem atenção. Caráter. Cor da plumagem dos periquitos. Né? Cor da plumagem dos periquitos. Esse é o caráter. Há 4 fenótipos diferentes, como vocês estão vendo aqui, né? O da copa, né? O da Copa do Mundo, o periquito da copa, né? A plumagem verde, ok? Tem o periquito da plumagem azul, amarelinha e o da plumagem branca, ó. Um caráter, 4 fenótipos, ok? Na tentativa de saber quantos genes, que tipo de herança determina esse caráter, foi feito o seguinte cruzamento, pessoal. Cruzou-se 2 periquitos de plumagem amarela. 2 periquitos de plumagem, acho que é plumagem verde, 2 periquitos de plumagem verde. E ao cruzar esses 2 periquitos de plumagem verde, quando foi olhar a prole desses 2 periquitos, encontrou-se 9 em 16 com plumagem verde, 3 em 16 com plumagem azul, 3 em 16 com plumagem amarela e 1 em 16 com plumagem branca.
Acabou o enunciado da questão. Só com isso, perguntas. 1 ou 2 genes estão envolvidos na determinação da plumagem do periquito? Já é uma pergunta que a prova pode fazer. Proporção 9,3,3,1, com denominador 16. Fala a favor de um único gene ou de 2 genes com segregação independente envolvidos? 9,3,3,1. Lembra mais a aula de primeira ou de segunda lei? De segunda lei de Mendel. E em segunda lei, é 1 ou 2 genes envolvidos? 2 genes envolvidos. Olha como é prático, ó. Só pela proporção, tá bom? Não precisa anotar, aqui é só para a gente ir revisando alguns pontos, tá bom? Então você já sabe que só pela proporção 9,3,3,1, uma proporção de segunda lei de Mendel, 2 genes diferentes de segregação independente determinam o caráter cor da plumagem de periquitos. Segunda pergunta. É uma segunda lei com ou sem interação gênica? Essa seria uma segunda pergunta. Com ou sem interação gênica? Como é que eu respondo, tio, essa? Se é uma segunda lei com ou sem interação gênica? Quando é uma segunda lei sem interação gênica, 2 genes diferentes, cada um codifica uma característica. Teriam que ser 2 genes e 2 características sendo analisadas. Aqui são 2 genes determinando 2 características ou apenas uma característica? Apenas uma, a cor da plumagem. Então são 2 genes diferentes interagindo para determinar um caráter. Então é um caso de interação gênica. Olha aí. Terceira pergunta. Digamos, já pensou se tivesse provas práticas para você acessar, entrar na universidade, provas de slides, né? Terceira pergunta. Se é interação gênica, epistática ou não epistática? Como é que eu sei, Carlão? Tabelinha das proporções, mostrei no início da aula de hoje. Quando a interação gênica é epistática, há 4 ou menos de 4 fenótipos. Menos de 4 fenótipos. Epistasia envolve inibição. Inibir significa diminuir o número de fenótipos possíveis. Então, quando é epistasia, não vai ter 4, vai ter 3 ou 2 fenótipos. Aqui tem quantos fenótipos diferentes? 4. Outra coisa, epistasia modifica ou não modifica a proporção 9,3,3,1? Modifica. Aqui modificou ou não modificou? Não modificou. Então esse é um caso, cor da plumagem de periquitos, resumindo, cor da plumagem de periquitos, interação gênica não epistática. Não epistática, ó. Olha que interessante, tá bom? Vamos ver um outro exemplo para a gente praticar? Vamos lá. Olha esse caso aqui. Cor do fruto da berinjela. Berinjela no almoço já é bom, né? Para quem é vegetariano é uma boa substituição à carne, né? Aquele aspecto carnudinho da berinjela, bem temperadinha, com arrozinho refogado, é uma delícia, né? Então, foram lanchar coxinha no intervalo, ó, não sobrou espaço no estômago para esse menu. Bem, voltando para cá, cor do fruto da berinjela. Analisando uma plantação de berinjela, eu vejo que há 3 fenótipos. Eu vejo berinjela roxa, púrpura. Eu vejo berinjela branca e vejo berinjela violeta. Então, um caráter com 3 fenótipos. Um caráter com 3 fenótipos. Aí eu faço um cruzamento entre 2 berinjelas violetas. Faço o cruzamento entre 2 berinjelas violetas. E ao analisar os descendentes desse cruzamento, eu encontrei a seguinte proporção, ó. Ao analisar os descendentes desse cruzamento. 1/4 das berinjelas, 1/4 eram púrpuras. 2/4, ó, metade das berinjelas eram violetas. E 1/4 das berinjelas brancas. Ou seja, a proporção fenotípica foi 1/2/1. Com denominador o que essa proporção? 4. Denominador 4 sugere 1 ou 2 genes envolvidos? Denominador 4, apenas um gene. Lembra disso? Denominador 16 sugere 2 genes. Denominador 4 sugere um gene. Então, um gene envolvido, apenas um gene.
Quando é apenas um gene envolvido, determinando uma característica, primeira ou segunda lei. Um gene apenas, primeira ou segunda lei? Primeira lei. Primeira lei. Agora atenção, pessoal. Quando é primeira lei e há 3 fenótipos, é primeira lei com dominância completa? É primeira lei com dominância completa ou primeira lei sem dominância? Sem dominância. Quando é primeira lei com dominância completa, só há 2 fenótipos. Aqui, ó. A proporção seria quanto quando é primeira lei com dominância completa? 3:1 e não 1:2:1. Quando você cruzar 2 indivíduos com fenótipos iguais, como aqui, violeta com violeta, e a proporção der 1:2:1, 1:2:1 é um caso de ausência de dominância ou codominância. É um caso de ausência de dominância ou codominância. Como é que eu sei se é ausência de dominância ou codominância? Pelo fenótipo do heterozigoto. Violeta é ou não é um tom intermediário entre branco e púrpura? É ou não é? É. O violeta é como se fosse um púrpura mais claro. O violeta é como se fosse um roxo mais claro. E herança intermediária é sinônimo de codominância ou de ausência de dominância? Ausência de dominância. Esse é um caso de primeira lei com ausência de dominância ou herança intermediária. No caso do sangue, eu ia colocar a codominância. Isso, AB, a codominância e a dominância completa. As 2 coisas, depende só dos alelos. No AB. Isso, codominância. Aí eu sei que não é ausência de dominância porque no fenótipo... Porque não é um tipo intermediário entre A e B, são os 2 ao mesmo tempo. Codominância, o có lembra o quê? Companhia. Os 2 estão simultaneamente ao mesmo tempo, em companhia. Ok? Vamos ver outro caso? Ai, que fofo! Eu quero esse aqui. Tá bom? Você quer qual dos 3? Marrom. Marronzinho, chocolate, né? Esse aqui já tem cara de mais bravo, né? Lá onde eu moro, do vizinho é um desses, gente. Dá pena que o bichinho vive preso. E me parece que essa raça tem que ter muito contato com gente, né? Passa a noite toda latindo, ó, sozinho, triste, tá bom? Dá uma dó, porque eu também tenho cachorrinhos, né? Então dá uma dó, é dessa cozinha esse, mas já tá bem grande. Mas é que eles aumentam rápido, né, de tamanho, né, o labrador? Pois tá. Qualquer dia eu pego pra mim. Queridos, ó, vamos lá. Cor da pelagem de labradores. Esse é um caso, tem até questão nos exercícios para vocês, de cor da pelagem de labradores, ó. Perceberam? Chega a dar raiva, né? Já enjoa. Cor de alguma coisa, cor de alguma coisa. É muito comum em genética. Cor da pelagem de labradores. Para esse caráter, há quantos fenótipos diferentes? 3. Um caráter com 3 fenótipos. Há o chocolate, né? Há o douradinho, não é isso? Amarelinho. E há o preto. Tá bom? Na verdade, entre os douradinhos, tem 2 tipos. Não vai influenciar para a gente aqui. Tem o douradinho com focinho preto e tem o douradinho com focinho mais claro, o vermelhinho, né? Isso, existem esses 2 tipos de douradinhos labradores, ó. O Marley e eu, né, ajudou a ficar bem famoso, não foi os labradores? O Marley e eu, o livro e o filme, muito bom. Então, queridos, um caráter, 3 fenótipos. Aí, digamos que houve um cruzamento entre 2 labradores pretos. Aqui tá fácil, vocês estão vendo os genes já, né? Fica mais tranquilo. Mas digamos que não tem as letrinhas. Há um cruzamento de 2 labradores pretos. E nos descendentes desse enxerimento, aparece a seguinte frequência de labradores. 9 em 16 são pretos. 3 em 16 são chocolates. E 4, 1, 2, 3, 4. 4 em 16 são amarelinhos. Então cruzou 2 labradores pretos e encontrou-se a seguinte proporção fenotípica. 9 em 16 são pretos, 3 em 16 são chocolates e 4 em 16 são amarelos. O denominador é quanto? 4 ou 16? 16. Pergunta, 1 ou 2 genes, primeira ou segunda lei, determina a cor da pelagem dos labradores. Denominador 16 significa 2 genes. Então, segunda lei. Então, 2 genes com ou sem segregação independente, já que é a segunda lei. Com segregação independente, ó, determina a cor. Vocês viram como não foi difícil para os cientistas?
saber se era um ou dois genes que estavam envolvidos, porque era só ver a proporção fenotípica. Ó. Denominador 16 sugere 2 genes, segunda lei. Então, 2 genes com segregação independente, determinando um caráter, a cor da pelagem. Então, é segunda lei com ou sem interação gênica. Com ou sem interação gênica. Se os 2 genes interagem para determinar um único caráter, então é interação gênica, pessoal. Só seria segunda lei sem interação gênica se os 2 genes determinassem 2 características. Um determinasse cor do pelo e o outro determinasse outra coisa. Mas não é o caso. Aqui a gente está analisando apenas um caráter, cor do pelo. 2 genes determinam um caráter, é interação gênica. Agora, bem a 8ª pergunta já. Epistática ou não epistática? Como é que eu sei se é interação gênica epistática ou não epistática? Na não epistática, são 4 fenótipos. E a proporção do cruzamento é 9, 3, 3, 1. Aqui foi 9, 3, 4. 9, porque eu modifiquei aqui o do Amabis, tá bom? O certo é 9, 3, 4. Então, se não são 4 fenótipos, é menos de 4, é interação gênica com inibição. É epistasia. É epistasia. Como é que eu sei se é dominante ou recessiva? Pela proporção. Aí tem que decorar. 9, 3, 4 é proporção da epistasia recessiva. Aí tem que decorar aí, tá bom? 9, 3, 4 é proporção da epistasia recessiva. Ok? Lembrando que essas proporções só batem quando o cruzamento é o quê? Eu estou falando aqui de cruzamentos o quê? Clássicos ou não clássicos? Clássicos, tá bom? Só estou falando aqui cruzamentos clássicos. Com certeza os 2 labradores que cruzaram para dar 9, 3, 4 são o quê? Heterozigotos. Ó. São cruzamentos clássicos. Outro caso, para terminar e vir... Ah, não, penúltimo. Esse, pronto. Penúltimo caso, esse aqui. Cor dos grãos do trigo. Cor dos grãos do trigo. Então, imaginemos o seguinte caráter. Cor dos grãos do trigo. Para esse caráter, há 5 fenótipos. 5 fenótipos. Que varia, olha as dicas já no enunciado, pessoal. Que variam gradualmente de branco para vermelho escuro. Passando por um vermelho claro. Né? Ó, tá aqui, ó. Um vermelho médio, uma vermelha normal, que eles chamam vermelha normal, vermelha padrão, um vermelho médio e um vermelho escuro. Ó, tá aqui, ó. Pronto. Você vê que é uma variação gradativa, né? Do branco até o vermelho escuro. E aí o cruzamento entre duas plantas com tom médio, gerou a seguinte descendência. 1 em 16 branca, 4 em 16 vermelho clara, tá bom? 6 em 16 o vermelho padrão, 4 em 16 esse vermelho um pouquinho mais para escuro e 1 em 16 o vermelho escuro. Vamos lá, primeira pergunta. 1 ou 2 genes estão envolvidos na determinação da cor do grão? 1 ou 2? Denominador 16, quando a soma dos coeficientes dá 16, 2 genes envolvidos. 2 genes envolvidos com segregação independente, determinando um caráter. Um caráter. Então, nós temos um caso especial de interação gênica. Aí, é não epistática? Epistática ou herança quantitativa? Tem essas 3 opções. Não epistática, não. Porque aqui não tem 4. Tem quantos fenótipos? 5. Então, não é epistasia. Não é epistasia. Não é interação gênica clássica. Porque interação gênica clássica são 4 fenótipos. A epistática é 3 ou menos de 3. Então, qual é a herança que amplia a quantidade de fenótipos? Herança quantitativa. Herança quantitativa é a que aumenta. Foi de 4 para 5 fenótipos possíveis. Ó. Sofre fraca ou forte influência ambiental? A cor do grão do trigo. Forte influência ambiental. Até uma doença, um fungo no trigo pode descolorir o trigo. Ó. Só para mostrarmos como sofre forte influência ambiental. É bom, né? É bom genética. Não é tão esquisito, né? É prática. É você realmente praticar. Olha aqui, elas sempre são modelos nas questões de genética, as cocoricóis, tá bom? Padrão da plumagem das cocoricóis. Padrão da plumagem, peninhas das cocoricóis. Esse é o caráter que nós estamos analisando, tá bom? E para esse caráter, há 3 fenótipos. 3 fenótipos. Existe a galinha branca, existe a preta
E existe um fenótipo que é uma plumagem cinzento-azulada. Cinzento-azulada. Quando olha a galinha de longe, ela é cinzento-azulada. Mas se eu chegar bem pertinho dela, eu vejo que há na pena plumagem toda branca e há plumagens toda preta. Aí de longe aquela mistura branco-preto dá um padrão cinzento-azulado. Mas que na vera mesmo, a peninha ou é preta ou é branca. Essa mistura é que lembra uma coisa cinzento-azulado. Mas vamos lá. Cruza duas aves com essa plumagem misturada, cinzento-azulada, e olha os filhinhos, pessoal. Um quarto com plumagem preta, um quarto com plumagem branca e metade e 2/4 com essa plumagem misturada. Misturada. 1 ou 2 genes envolvidos? 1 ou 2 genes, com denominador 4, primeira ou segunda lei, explica? Primeira lei. Um gene envolvido, primeira lei. Ok? Agora, primeira lei. 1 para 2 para 1. Dominância completa, sim ou não? Não. Quando é dominância completa, você vai ver 2 fenótipos. 2 fenótipos aqui. E na proporção 3 para 1. Há um terceiro fenótipo em jogo. Quando tiver um terceiro fenótipo em jogo, pense, não que seja, mas pense em ausência de dominância ou codominância. Agora, como diferenciar se é ausência de dominância ou codominância? A ausência de dominância é herança intermediária. A ausência de dominância é herança intermediária. Ou seja, a heterozigota teria que ter uma pena em um tom, tipo um preto mais claro, todo acinzentado. E não o tom preto e branco ao mesmo tempo. Quando é preto e branco ao mesmo tempo, são os dois companheiros. Ó. O heterozigoto tem os 2 fenótipos simultaneamente. Então esse é um caso de codominância. Ó. Codominância. Tá bom? Então, gente, uma dica. Há situações em que há um caráter e 3 fenótipos. Se o denominador for 4, a resposta é ausência, dominância ou codominância. Mas se o denominador for 16, a resposta é interação gênica e epistática. Tá bom? Então, quando você tiver um caráter com 3 fenótipos, se for primeira lei, como é que você quer a primeira lei, Carlão? Denominador 4. Tá bom? Um gene envolvido. Então, é um caso de ausência, dominância ou codominância. Como diferenciar? O misturado. Se o misturado for um tom diferente, intermediário, é ausência de dominância. Agora, se o misturado é porque são os 2 tons ao mesmo tempo, aí é codominância. Codominância. Agora, se tiver um caráter com 3 fenótipos e o denominador da proporção for 16, são 2 genes. É interação gênica. E como só são 3 e não 4 ou 5 fenótipos, é uma interação gênica epistática. É uma interação gênica epistática. Se é dominante, a proporção vai estar 12 para 3 para 1. Se é recessiva, vai estar 9 para 3 para 4. E se for duplo recessiva, vai estar 9 para 7. Ó. Então há um roteirozinho, um resuminho, para você fechar essa parte aí, para diferenciar a primeira e segunda lei. Bem, queridos, agora nós vamos estudar um assunto, tá bom? Que é a principal exceção à segunda lei de Mendel. Até então, nós estávamos estudando os casos que usavam a segunda lei de Mendel. Mas esse caso aqui não adianta. Não bate a segunda lei de Mendel. A segunda lei de Mendel não é válida para esse caso. O linkage, ou ligação gênica, quando há genes ligados. Genes ligados. Página 186 do material. Bem, vamos lá. A principal, já começa assim esse capítulo. A principal exceção à segunda lei de Mendel. A principal exceção à segunda lei de Mendel. Genes diferentes que estão localizados no mesmo cromossomo são genes que têm segregação dependente. Para onde um for, o outro também vai. Porque eles são como passageiros de uma mesma van. Né? Tá lá no mesmo carrinho. Ó. São esses genes que estão ligados no mesmo cromossomo. Para onde o cromossomo for, ele vai levando todos os genes que estão ali. É isso que é linkage ou ligação gênica. Quando genes diferentes, não alelos, estão localizados no mesmo cromossomo. Estão localizados no mesmo par de cromossomos homólogos.
É isso que são genes ligados, linkage. Vamos treinar aqui com esse desenho, tá bom? Olha, essa imagem aqui para treinar o que são genes ligados, segundo a lei de Mendel não é válida, e o que são genes com segregação independente. Aí a segunda lei de Mendel é válida. Vamos lá, com calma, olhando para esse desenho. Os genes A e D são genes ligados ou não? A e D. Não importa se é Dzão ou Dzinho. A e D, independente de ser maiúsculo ou minúsculo. A e D são genes em linkage, sim ou não? Sim. Então são genes com segregação independente. Olha já outra pergunta na prova. São genes com segregação independente. Segregação independente é o quê? Segunda lei. Não. Esses genes não têm segregação independente. Se são linkage, se são ligados, a segregação não é independente. Em outras palavras, na meiose, para onde azão for, quem também vai? Dzão. Na meiose, para onde azão for, Dzão também vai. Porque quem vai é o cromossomo para o gameta. E esse cromossomo arrasta com ele os genes que estão nele. Ó. Por isso que a segregação não é independente. Ó. Outro caso, vamos lá, pessoal. M e P. Ó, M e P. Linkage ou segunda lei? Genes M e P. Linkage ou segunda lei? Linkage. Linkage ou segregação independente? Linkage. Porque M e P estão ligados no mesmo cromossomo. Estão ligados no mesmo cromossomo. Então, M e P não possuem segregação independente. Para M e P, a segunda lei de Mendel não é válida. Não é válida. Para genes que estão ligados, a segunda lei de Mendel não é válida. Agora, a terceira observação, pessoal. G e L. G e L. Imaginem os genes G e L desse indivíduo. G e L são genes em linkage ou G e L são genes com segregação independente? G e L estão localizados em cromossomos não homólogos, em cromossomos diferentes. Em outras palavras, G e L estão em pares de homólogos diferentes. G e L estão em segregação independente. Para G e L, a segunda lei de Mendel é válida. A segunda lei de Mendel é válida. Em outras palavras, Gzão pode ir para o gameta com esse Lzinho ou com o outro Lzinho. Ó. É segregação independente. Da mesma forma que Lzinho pode ir para o gameta com Gzinho. Ó. Tem a mesma chance de acontecer. Então, gente, uma das questões que mais caem de linkage é você lembrar que ele é uma exceção à segunda lei de Mendel. Ó. Que há genes que estão no mesmo cromossomo. E esses genes viajam juntos na meiose, indo para o mesmo gameta, na formação dos gametas durante a meiose. Por que os genes estão ligados? Por que há genes ligados? Porque descobriram que há muito poucos cromossomos e há muitos genes. Eu até usei para vocês o exemplo da espécie humana. Acadêmicos, nós temos em cada célula nossa 46 cromossomos, 46 moléculas de DNA, 23 pares. E esses 46 cromossomos abrigam cerca de 30 mil genes. Então, há muitos genes ligados. São 30 mil genes distribuídos em 46 cromossomos. Então, como há mais genes do que cromossomos, todos os seres eucariontes, todos os seres vivos, apresentam genes ligados. Genes em linkage. Um único cromossomo vai ter vários genes. Vários genes. Com licença. Então vejam que a gente está sempre nessa preocupação, né, de mostrar para vocês a parte teórica primeiramente, conceitual, porque essa parte conceitual aqui é forte para uma prova Enem, tá bom? Aquela poderia valorizar mais, só depois a gente vai para aquela parte mais clássica, mais tradicional. Olha que lindo aqui essa imagem, gente, o nosso cromossomo número 7, porque existe até o cromossomo número 23, né? Já que são 23 tipos, 23 pares, ó. Olha, existe até o cromossomo número 24. O homem tem 24 cromossomos diferentes, porque o homem, além do X, tem outro qual? Que só ele tem?
O Y. A mulher que só tem até o cromossomo número 23, né? Porque ela tem 2X, dois sexuais iguais. Então esse aqui é o cromossomo número 7 da espécie humana. Como já sequenciaram o genoma humano, já se sabe qual gene que está em cada cromossomo nosso. Aqui só para demonstrar, gente, olha que bonito, ó, o esquema do mapeamento de genes no cromossomo humano número 7. Então mostra que nesse cromossomo, que é um cromossomo pela posição do centrômero telocêntrico, metacêntrico, ou o centrômero subir um pouquinho da metade, submetacêntrico, submetacêntrico, ó, os tipos de cromossomos que nós já estudamos. Então nesse cromossomo número 7, nesse mesmo cromossomo vai estar o gene, ó, da fibrose cística, o gene da fibrose cística, o gene da eritropoetina do feto, alguns genes da cadeia respiratória da mitocôndria e alguns genes relacionados à obesidade. Tudo no mesmo cromossomo. Gene para produzir hemácia no feto, gene para a fibrose cística, gene que tendencia à obesidade e gene que permite o funcionamento da nossa mitocôndria. Ó. Mais de 4 genes diferentes ligados no mesmo cromossomo. Então eu pergunto, o gene da fibrose cística tem segregação independente do gene da tendência à obesidade? Sim ou não? Não, porque eles estão ligados no mesmo cromossomo. E quando estão em linkage, segundo a lei não é válida, não há segregação independente entre esses genes. Tudo bem, gente? Bem, então agora eu vou mostrar para vocês como outra maneira de você diferenciar se é linkage ou se é segunda lei. Nós já vimos que uma forma é pelo desenho dos cromossomos com os genes. Qual é a outra forma de diferenciar, professor? A outra forma de diferenciar é pelos tipos de gametas produzidos pelo duplo heterozigoto. Tipos de gametas produzidos pelo duplo heterozigoto. É outra maneira de diferenciar se os genes estão em linkage ou é segregação independente. Tá bom? Acompanhando aí no material, na página 186. Outra maneira de diagnosticar. Bem, gente, a disputa é essa, viu? Nos acostumando. Linkage ou segunda lei? Linkage ou segunda lei? Essa é a disputa, na maioria das questões de linkage. Então, atenção, ó. Imaginemos um indivíduo duplo heterozigoto, azão, azinho, bezão, bezinho. Vou colocar até aqui o título. Linkage no round, linkage versus segunda lei. O linkage brigando com Mendel, ó. Brigando com Mendel, pessoal. Então, imaginemos esse indivíduo. Azão, azinho, bezão, bezinho. Situação 1. Esse indivíduo produz 4 tipos diferentes de gametas, ó. Ele produz gameta azão, bezão. Ele produz gametas azão, bezinho. Ele produz gametas azinho, bezão. E ele produz gameta azinho, bezinho. Cada um na frequência de 1/4 ou 25%, ó. 1/4 ou 25%. Quando isso acontecer, você já estudou. Atenção, ó. Um indivíduo duplo heterozigoto, produzindo 4 tipos diferentes de gametas na mesma proporção, não tenha dúvida. Isso é um caso de segunda lei ou segregação independente. Em outras palavras, pessoal, ó, colocando no desenho, aqui, ó. Em outras palavras, olha no desenho, os genes A e B estão em cromossomos diferentes. Ó. Os genes A e B estão em cromossomos não homólogos. Azão, azinho está em um par de cromossomos e bezão, bezinho está em outro par de cromossomos. Então, só olhando os gametas que o indivíduo fabrica, você tem como dizer se é ou não segunda lei. Se é ou não linkage. Então, quando o heterozigoto para 2 genes, é assim nas questões de linkage. Olha, questões de linkage 99,98%. Deixar só uma brechinha aí para exceção. Em 99,98% só trabalha 2 genes. Questões com 2 genes. O único vestibular que eu vi trabalhar e muito questões de linkage para 3 genes foi extinto. Que era o vestibular da Federal de Pernambuco. Tá bom? Era onde caía linkage para 3 genes. Então, como foi extinto, nem FUVEST, Unicamp, nunca vi linkage para 3 genes. Questões complicadas. Então, em 99,9% são questões que envolvem 2 genes.
Então, quando esse indivíduo heterozigoto produzir 4 gametas diferentes na mesma proporção, nós já estudamos isso. É segunda lei de Mendel. Os genes A e B têm segregação independente. É desse jeito que os genes estão nos cromossomos do indivíduo. Ó. Azão Azinho num par de cromossomos e Bzão Bzinho em outro par. Se genes diferentes estão em pares diferentes, a segunda lei de Mendel é válida. Segregação independente. Em outras palavras, ó, para quem não entendeu bem lá em segunda lei, azão pode ir para o gameta com Bzão, formando o gameta azão Bzão, mas tem a mesma chance de ir para o gameta com quem? Com Bzinho, formando o gameta azão Bzinho. A mesma coisa, azinho tem chance de ir para o gameta com Bzão, formando o gameta azinho Bzão, mas tem igual chance de ir para o gameta com quem? Com Bzinho, formando o gameta azinho Bzinho. É isso que é segregação independente. A separação do primeiro par é independente da separação do segundo par na meiose, ó, explicando a segunda lei de Mendel. Agora, se esse duplo heterozigoto, azão azinho, Bzão Bzinho, atenção agora, acadêmico, se ele produzir apenas 2 tipos de gametas, o enunciado disse para você que ele só produz gametas azão Bzão ou azinho Bzinho, esse duplo heterozigoto representa um caso de linkage. Linkage que nós chamamos de total. Ou seja, os genes A e B estão no mesmo par de cromossomos. Os genes A e B estão em ligação completa total. A segunda lei de Mendel não é válida para esse caso. Como é que estaria representado no cromossomo, ó, esse genótipo? Desse jeito, ó. Veja que essa representação é diferente dessa. O genótipo é o mesmo, ó. Azão Azinho, Bzão Bzinho. Azão Azinho, Bzão Bzinho. A diferença é que nesse segundo caso, os 2 pares de genes estão no mesmo par de cromossomos homólogos. Estão ligados. E aqui eles não estão ligados. Ó. Então, nesse caso aqui, pessoal, por que só produz 2 tipos de gametas? Vamos imaginar. Imagina, você é capaz, você está cansado, eu sei. Sua alimentação hoje não foi boa. Você dormiu apenas 3 horas e 30 de ontem para hoje. Ó. Eu sei. Mas você é resistente, você é humano. Ó. Atenção, pessoal. Ó. Imagina do jeito que está aqui, uma meiose acontecendo. Vamos tentar imaginar aqui o movimento. Pena que eu não tenho essa tecnologia do movimento. Imagina o movimento. O que acontece na meiose? Separação dos cromossomos homólogos. Ó. Isso acontece na anáfase 1 da meiose 1. Então, o que vai acontecer na meiose? Ó? Esse cromossomo verdinho, azão Bzão, vai para um gameta. Olha aqui, ó, azão Bzão nos gametas. E esse outro homólogo vai para outro gameta. Olha aqui, ó, azinho Bzinho nos gametas. Por isso que quando estão ligados totalmente, só produz 2 tipos de gametas. Metade azão Bzão e metade azinho Bzinho, ó. Porque para onde um for, o outro também vai. É ligação total. É ligação completa. Outra maneira de o enunciado dizer que a ligação é total ou completa. Há uma pequena distância entre os genes A e B. Quando ele sinalizar que os genes A e B estão ligados e estão separados por uma mínima distância, estão muito próximos um do outro, isso é uma forma de dizer que a ligação é total. É tipo assim, ó, aqueles 2 irmãos vão fazer a mesma viagem no ônibus, né? Aí, irmão, pelo amor de Deus, João, senta no mesmo banco que Maria. Tá bom? E vão assim a viagem todinho, os dois, ó. Um só desce, um do outro também descer. Não acontece isso de vez em quando nas viagens, né, do colégio, às vezes, né? Um só desce quando onde o outro for descer. Então isso é uma ligação o quê, entre João e Maria? Completa ou total. Faz de conta que é o cromossomo. Para onde um gene for, o outro também vai, ó. A ligação completa ou total. Ok? Daí só produzir 2 tipos de gametas. Metade azão Bzão e metade azinho Bzinho. É diferente daquelas viagens, né, onde troca de banco, permuta, aquela coisa toda, aquela bagunça toda, ó, né? Aí já é uma ligação o quê? Parcial.
incompleta. Se João já se afastar um pouquinho do banco de Maria, qualquer deslize de Maria olhando a paisagem, João já muda de canto, ó, no banco, ó. É igual o gene que permuta por outro cromossomo, ó, na permutação ou crossing over, que nós vamos ver já já. Tudo bem? 50% de um tipo, ó, um meio ou 50% desse tipo, e um meio 50% do outro tipo. Isso é ligação completa total. E há um terceiro caso, olha agora o terceiro caso que pode acontecer, ó, desse duplo heterozigoto produzir, atenção, 4 tipos diferentes de gametas. 4. Olha a terceira situação. 4 tipos. Gametazão Bzão, gametazão Bzinho, gametazinho Bzão e gametazinho Bzinho. 4 tipos. Ou seja, quando esse indivíduo aqui cruzar com o indivíduo homozigoto, ele gera 4 tipos de filhinhos, ó. 4 tipos de filhinhos. Aqui só gerava 2 tipos de filhinhos, ó. Que é 2 tipos de gametas diferentes. Aqui gera 4 tipos de filhinhos. Só que 2 dos gametas vão estar em maior frequência. E os outros 2 gametas vão ser fabricados em menor frequência. Eu quero que vocês visualizem que essa situação aqui, terceira, ela é igual ou diferente da primeira? Atenção, vocês é quem conclui. Autonomia. Essa terceira situação, ela é igual ou diferente da primeira? A terceira, diferente. Porque aqui eram 4 gametas, 4 tipos de filhinhos, mas todos na mesma frequência, na mesma proporção, 25% de cada. Aqui são 4 gametas diferentes, 4 bebês diferentes que vai ter, mas na mesma frequência ou em proporções diferentes? Em proporções diferentes. 2 grupinhos vão ser mais frequentes e 2 grupinhos vão ser menos frequentes. Então não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Então a explicação vai ser diferente. Qual é a explicação, Carlão? A explicação é que os genes A e B estão em linkage. Eles estão ligados, mas um linkage parcial. Azão deu bobeira, azão deu bobeira, e o que estava do seu lado permutou com outro, ó, criando azinho Bzão. Azinho Bzão. Um deu bobeira e aí permutou, ó, e possibilitou a criação azão Bzinho. Azão Bzinho. Ou seja, pessoal, quando é linkage parcial, são criadas 2 novas combinações entre os genes. Quando é linkage parcial... Vocês já anotaram? Vocês já anotaram aqui? Não? Eu queria só refazer a ordem, tá bom? Pessoal, então a terceira situação são quantos 4 gametas são fabricados. 4 gametas são fabricados, ok? Vamos chegar gametazão Bzão, gametazinho Bzinho, gametazão Bzinho e gametazinho Bzão. Ok? Ok? 2 dos gametas vão estar em maior frequência e os outros 2 em menor frequência. O aluno percebendo que é uma situação diferente da primeira. Quando na primeira todos os 4 eram fabricados na mesma frequência. Aqui não. Tem 2 gametas, 2 tipos de filhinhos mais frequentes e 2 tipos de gametas, 2 tipos de filhinhos menos frequentes. Nesse caso, nós chamamos de linkage parcial. Linkage parcial. E quem criou essas 2 novas combinações? Compare essa com essa, ó. Aqui as combinações eram azão com Bzão e azinho com Bzinho. Por que aqui agora tem azão Bzinho e azinho Bzão? Se é linkage, Carlão, se é linkage, por que azão não ficou sempre junto de Bzão? Por que azão resolveu trair Bzão com Bzinho? Se é linkage, ligação, por que azinho não ficou junto sempre de Bzinho? Por que apareceu azinho com Bzão? Que chifre foi esse? Que traição foi essa? Não estavam ligados? Era para estar sempre azão com Bzão. Era para estar sempre azinho com Bzinho. Por que essa troca aqui? Ligação parcial. Ê, rapaz. Se não tomar cuidado no elo, a coisa acontece. A traição acontece. Ó. Tem que valorizar a ligação. Se não for total, alguma coisa tende a acontecer. E sabe o que aconteceu aqui? Permutação. Transa. Troca entre cromossomos. Gene que foi para lá e para cá.
A permutação ou crossing over. Linkage parcial é linkage onde há permutação ou crossing over. Recombinação gênica, criando novas combinações, como se fosse uma traição cromossômica, um chifre cromossômico, um homólogo permutando com outro homólogo, criando novas combinações. Essas combinações mais frequentes, nós chamamos em genética das combinações parentais. As fiéis. É como se fosse uma coisa... Não, para não perceber que houve chifre, que houve traição, vamos manter as combinações originais mais frequentes nos filhinhos, né? Mais frequentes. As que foi resultado do chifre cromossômico, a permuta, o crossing over, vamos deixar em menor frequência para ficarem camuflados, menos frequentes. Então, sempre os menos frequentes são os recombinantes. Os gametinhas e filhinhos resultantes do chifre cromossômico, da traição. Como é que eu chamei essa traição, essa transa? Como é que foi esse sexo entre os cromossomos? Essa transa? Permutação ou crossing over, que a gente vai ver aqui nesse caso, como aconteceu esse filme erótico entre os cromossomos. Bem, mas aqui já está pleno o que é mais importante nas questões de linkage. Você diferenciar as três situações. Quando não é linkage, o heterozigoto produz 4 gametas diferentes na mesma proporção. Segregação independente explica. Atenção! Olha que legal essa pergunta. Gostei. Olha que legal. Aqui nesse caso de segunda lei, quem gerou essas combinações exóticas? Azinho, Bzão, Azinho, Bzinho. A permutação ou a segregação independente? Quem gerou essas combinações novas exóticas? A segregação independente. Agora aqui, pessoal, quando há 4 gametas, 4 filhinhos em frequências diferentes, quem gerou as combinações novas exóticas? Segregação independente ou permutação? Permutação. Quando os genes estão ligados, a única maneira de misturá-los, de trocá-los, é a permutação. É a permutação ou crossing over. Mas quando eles não estão ligados, a própria segregação independente já mistura eles durante a meiose. Então, gente, sabendo isso aqui já resolve 99,98% das questões de linkage em prova. Só pelas proporções dos gametinhas e dos descendentes, tá bom? Ficar atento a uma coisa, eu vou até reforçar, ficar atento. Esse tipo de questão vem somente o indivíduo heterozigoto, e aí ele apresenta a frequência dos gametas, ou esse tipo de questão vem também com um cruzamento teste, cruzando esse indivíduo com cruzando esse indivíduo com um indivíduo homozigoto recessivo para os 2 genes, com um duplo recessivo. De novo, quando vem só o duplo heterozigoto, o dado da questão vai ser apenas os gametas que ele fabricou. Você já tem como concluir. Agora, quando for o cruzamento teste, que a gente chama em linkage, aí além do duplo heterozigoto, vai ter o duplo recessivo. Como é um cruzamento, ele não vai apresentar os gametas. Ele já vai apresentar quem? Quem é que resulta do cruzamento? Gameta ou descendentes? Descendentes. Quando vem o cruzamento teste, ele vai dizer o quê? No lugar de 4 gametas diferentes na mesma proporção, ele vai dizer o quê? 4 tipos de descendentes diferentes na mesma proporção? Se for o cruzamento teste e se for um linkage total, no lugar dele dizer 2 gametas diferentes na mesma proporção, ele vai dizer o quê? O cruzamento teste produz 2 tipos de descendentes na mesma frequência. Só é trocar gameta por descendente. Ficou claro isso? Só é trocar gameta por descendente. Se, por exemplo, fizer o cruzamento teste e disser que produziu, no lugar de 4 gametas diferentes, 2 mais frequentes, 2 menos frequentes. Ele vai dizer assim, o cruzamento teste gerou 4 grupos de descendentes. 2 grupinhos de descendentes foram mais frequentes, os outros 2 foram menos frequentes. O raciocínio é o mesmo. Linkage parcial, permutação ou crossing over. Então não erra a questão
Porque ele acrescentou o cruzamento teste. Porque não muda o raciocínio. Por que não muda o raciocínio? Esse indivíduo aqui, acadêmico, ele é duplo recessivo. Então ele só produz um tipo de gameta, ó, Azinho, Bzinho. Então é só você pegar aqui Azão, Bzão, juntar com Azinho, Bzinho. Não vai mudar o fenótipo, ó. Então não muda. Então a questão pode vir só o duplo heterozigoto e ele dizer a proporção dos gametas, ou pode vir o cruzamento teste e no lugar de proporção de gametas ele traz o que para vocês? Proporção de descendentes. O raciocínio é o mesmo. 4 tipos de descendentes na mesma proporção, segunda lei. 2 tipos de descendentes na mesma proporção, linkage, com ou sem permutação? Sem permutação. 4 tipos de descendentes, 2 mais frequentes, 2 menos frequentes, linkage, com ou sem permutação? Com permutação. Então não erra a questão, porque é muito simples. Ou ele traz só o duplo heterozigoto, com frequências de gametas, ou ele traz o cruzamento teste com frequência dos descendentes. Não muda o raciocínio. Tá bom? Ok? Isso aí? Bem, agora eu quero só mostrar para vocês, em linkage, como a permutação cria novas combinações. Para a gente entender esse terceiro caso, ó. Para entender esse terceiro caso aqui, pessoal. Vamos lá, ó. Vou apagar aqui que está um pouquinho claro. Olha aqui o indivíduo, ó. Azão, Bzão, Azinho, Bzinho. Você vê que A está ligado a B, ó. É um linkage, ó. É um linkage. Na intérfase duplicou o DNA, ó. Cada cromossomo está duplicado. Isso na fase S da intérfase. Lembrar que essa duplicação aqui é na fase S da intérfase. E aí começa a prófase 1. Lembre-se que na prófase 1 nós já estudamos meiose. Os 2 homólogos se emparelham. Ok? Prófase 1, aquela sinapse cromossômica, o emparelhamento dos homólogos. Lá no zigóteno da prófase 1. No paquíteno, paixão. Lembra do paquíteno? Paixão. É a transa, é a permutação. Olha aqui o paquíteno, ó. Olha a transa, ó. Um pedacinho de cromossomo verde cruzando com um pedacinho de cromossomo amarelo, ó. É aqui, pessoal, que Bzão vai deixar esse cromossomo. E vai se integrar, ó, a esse cromossomo amarelinho. Olha aqui Bzão já integrado, ó. É aqui, pessoal, que Bzinho vai deixar o cromossomo amarelinho e vai para o verde, ó. Olha aqui integrado. Então você vê que essa permutação ao crossing over aqui criou uma nova combinação, ó. Olha agora as 4 combinações, acadêmicos. Azão, Bzão, Azão, Bzinho, Azinho, Bzão e Azinho, Bzinho. Quando ocorrer a meiose 1, separa os homólogos. E quando ocorrer a meiose 2, separa as cromátides irmãs. Haverão 2 gametas parentais com as mesmas combinações do início, como se fosse, não aconteceu nada, está igual, igual. E são o quê? Mais ou menos frequentes, esses parentais? Mais frequentes, e esses 2 gametas, ó, misturadinhos, é a prova de que houve chifre cromossômico, ó. Traição. Um homólogo permutou com outro. Um homólogo permutou com outro. Olha as novas combinações. Azão, Bzinho e Azinho, Bzão. Os gametas recombinantes. Esses são fabricados em maior ou menor frequência? Em menor frequência. Não esqueçam. Os parentais, que diz para você as combinações originais, são os mais frequentes. Os recombinantes, que diz para você que houve crossing over, permutação, são os menos frequentes. Isso é regra. Isso é regra. Não muda. Parentais são os mais frequentes, recombinantes são os menos frequentes. Então eu mostrei para vocês com a meiose e com a permutação como genes ligados podem se separar. Tá bom? Podem se recombinar, ó, se recombinar. Daí o indivíduo produzir 4 gametas diferentes. E a explicação foi a permutação entre os 2 genes. Ok? Tomar uma aguinha. Pronto, eu vou fazer agora com vocês complementos da aula de linkage. Porque, como eu disse, só com isso aí você já responde a maior parte das questões de linkage, sabendo diferenciar os 3 casos, segunda lei, linkage total sem permutação e linkage parcial com permutação. Vamos para os complementos.
Essas diquinhas que a gente coloca aqui do lado, dicas para solucionar questões de linkage. Bem, então agora, queridos, nós vamos trabalhar só com linkage, ok? Esquecer a segunda lei um pouco, já vimos a diferença, só com linkage. Perguntas frequentes em provas. Perguntas frequentes. A pergunta 0 de prova, a gente já trabalhou. É linkage ou não? Ok, queridos? A pergunta 0 de prova é linkage ou não? Se é linkage, é total, sem permuta ou parcial, com permuta? Essa pergunta 0 nós já respondemos. É linkage ou é segunda lei? Ok. Então, pergunta 1. É linkage? É linkage parcial? É com permutação? Então, a pergunta 1 é: qual é a taxa de permutação? Com que frequência aconteceu a permutação entre esses genes? Essa é uma pergunta que eles gostam de fazer. Qual é a taxa de permutação? Com que frequência acontece a permutação entre esses dois genes ligados? Como é que eu respondo? Somando as duas frequências de gametas ou descendentes recombinantes. Quem foi que surgiu de permutação? Quem foi que surgiu de permutação? Foram os parentais ou foram os recombinantes? Foram os recombinantes. Então são eles que vão dizer para vocês com que taxa aconteceu a permutação. A questão sempre dá a frequência, o percentual de cada gameta ou descendente desse. Então pega as duas frequências menores e some. Ao somar essas duas frequências menores, você acha a frequência ou taxa de permutação. Frequência ou taxa de permutação. Então a taxa de permutação é igual soma das frequências de gametas ou descendentes. A questão deu cruzamento teste, não vem gameta, vem descendentes recombinantes. Você acha a taxa de permutação somando a frequência dos gametas ou descendentes recombinantes. Mas, tio, tem 4 valores. Como é que eu sei os dois que eu vou somar? Os recombinantes são as maiores ou menores frequências, acadêmicos? Menores frequências. Some as duas frequências menores. Você acha a taxa de permutação, somando as duas frequências menores. Ok? Aí é só lembrar, soma das frequências de gametas recombinantes, pode até colocar em vez, as frequências menores. As menores frequências são as frequências recombinantes. E esse dado pode vir numa forma sinônima. Por quê, Carlão? Porque taxa de permutação é igual à distância entre os genes ligados no cromossomo. Taxa de permutação é igual à distância entre os genes ligados. Então, no lugar do elaborador perguntar qual é a taxa de permutação entre os genes A e B, ele pergunta qual a distância entre os genes A e B no cromossomo. Então, lembra que taxa de permutação é igual à distância entre os genes ligados. A taxa de permutação geralmente vem em percentual. São somas de frequências. Vem em percentual. E a distância entre os genes, pessoal, pode vir na forma de UR, unidade de recombinação, ou pode vir na forma de morganídeo, ou centimorgan. Centimorgan. São unidades, Não precisa saber o que é cada uma, não. Só saber que são unidades de distância, de taxa de permutação. O R, o M, o CM, Enquanto que uma taxa de permutação vem percentual. Agora, a distância vem assim. Tipo, se a taxa de permutação que você calculou foi 35%, então significa que os dois genes estão distantes 35 UR, ou 35 M, ou 35 CM. M é de morganídeo. CM é de centimorganídeo. Morgan foi o cientista que, estudando drosófilas, mosquinhas de frutas, descobriu a permutação, o crossing over, entre os cromossomos. Tá bom? No início do século XX, dentro da história da biologia. Ok? E uma dica para não cair em pegadinha. Dica. Olhem para o desenho.
Todas as moléculas de DNA do cromossomo participaram da permutação ou só as moléculas de DNA que estavam mais internas? Olhem para o desenho, comece lá com o cromossomo todo verde e todo amarelo, antes do chifre, antes da traição. Agora, olhem o momento exato da transa. Olha aqui, ó. Olha o filme pornô que está acontecendo aqui, ó. A transa entre as moléculas de DNA, trocando pedaços, ó. Então eu pergunto, todas as 4 moléculas cruzaram ou só as moléculas internas? Só as internas. Perceberam que essas irmãs aqui ficaram só do lado... Ah, Maria, irmã, que coisa feia que você está fazendo. Essa permutação que você está fazendo. Eu não faço não, viu? Respeito a irmã, eu não faço não. Desse jeito acontece, ó. Essa cromate de irmã aqui, ó, externa, ela fica olhando o que a interna está fazendo, ó. Né, irmã? Não são cromátides irmãs, né? E toda arrepiada com o que a irmã está fazendo, né? Ó, aqui com a amarelinha, ó. Mesma coisa o cromossomo amarelo, ó. Tem uma cromate, um DNA de fora que não participa, né? Fica com vergonha do que a irmã está fazendo, ó. Só a interna participa da permuta. Você olhando aqui, você vê direitinho, ó. Né, ó. Tem uma toda verde que não transou e tem uma que está misturada, ó. Recombinada, transou. Olha essa aqui, ó, uma toda amarela que não cruzou e essa aqui, ó, tá misturada, transou, eita, fez sexo, não foi com outra cromátide, desse jeito, ó. O que eu quero dizer, diante de tudo que eu falei, tá bom? Diante de tudo que eu erotizei aqui, uma taxa de permutação, ela pode ser maior que 50%? Diante do que eu falei aqui, que em cada cromossomo duplicado, há um DNA que fica de fora, sem cruzar, e um que fica interno cruzando, permutando. Então, gente, se há sempre uma cromátide que não cruza, a taxa de permutação não pode ser maior que 50%. Ela é sempre menor que 50%. Toda vez que você somar as 2 frequências menores, não pode dar um valor maior que 50%. Se tiver, já é uma pegadinha, está errado. Nunca uma taxa de permutação pode ser maior que 50%, acadêmico. Geralmente é menor que 50%. Já coloca essa observação aqui, dentro dessa dica de quando eles perguntam a taxa de permutação. A soma das 2 frequências menores não pode ser maior que 50%. Porque em cada cromossomo duplicado, para 2 genes, só uma das moléculas cruza. A outra fica do lado, olhando envergonhada do sexo que a irmã está fazendo. Pronto. Ok? Então essa é uma pergunta comum. Taxa de permutação, que é igual à distância entre os genes no cromossomo. Outra pergunta que é feita nas questões de linkage. Tá bom? Outra pergunta que é feita. A ligação entre os genes é cis ou é trans? A ligação é cis ou trans? Então, pergunta 2. Ligação cis ou trans? Como é que eu vou responder essa pergunta? Se a ligação é cis ou trans? Essa até a química ajuda. Até a química ajuda. Eu me lembro quando eu estudei, eu gostava de, modéstia à parte, eu gostava muito de química, né? De maneira paradoxal, eu adorava química orgânica e fisicoquímica, né? Já o pessoal gosta mais de química geral, né? E não gosta muito de química orgânica ou química física. Geralmente é a vilã, ou a orgânica ou a fisicoquímica. Eu gostava das duas e detestava a geral. É paradoxal isso, porque as duas precisam, né, da geral. Bem, mas eu gostava. Quando aquelas aulas de isomeria, eu achava aquela coisa tão estética. Tem aula mais estética do que isomeria. A isomeria já mexe com estética, né? Essa coisa do mesmo lado, em lados alternados, né? A atividade óptica, o carbono assimétrico, é lindo, lindo, tudo lindo. Ok? Bem, e a isomeria geométrica? Não tem essa coisa de cis e trans na isomeria geométrica? Lembra que tem aquela coisa, quando tem lá uma coisa insaturado, né? Uma dupla ligação, aí quando os dois grupos mais pesados estão do mesmo lado, eles chamam como? Os dois grupos mais pesados, volumosos, cis, né? E quando os dois grupos mais pesados estão alternados, eles chamam de trans. Trazendo essa dica da química para a biologia, tá bom? Então, quando os dois... Quem é que vocês acham que combinaria mais com essa coisa de mais pesado e mais leve? Quem combinaria mais com o termo mais pesado? Só para ajudar, para entender. O dominante ou o recessivo? O dominante. E quem combinaria mais com um termo mais leve? O recessivo. Só para ajudar, uma forçação de barra, né?
Então pronto. Com essa dica da química, a gente já entendeu o que é cis e o trans. Cis e trans é como os genes estão no heterozigoto. O nosso amiguinho de sempre, né? Tem amiguinho mais fiel do que esse na genética, o heterozigoto? Ele está em quase tudo, ó, o heterozigoto. Então, cis e trans é como os... Porque concordam com o heterozigoto, ó. Esse indivíduo aqui, heterozigoto, uma coisa é certa. Ele tem, ó, acadêmico, ele tem no mesmo par de cromossomos 2 dominantes e 2 recessivos. Concordam? 2 dominantes e 2 recessivos. Se os 2 pesadões estiverem do mesmo lado, o linkage é cis ou trans? Cis. Mas se os pesadões estiverem em lados opostos, o linkage é cis ou trans? Trans. Então, cis e trans é para determinar como os 2 genes dominantes e os 2 recessivos estão no heterozigoto. Como os 2 genes dominantes e os 2 recessivos estão no heterozigoto. Porque todo heterozigoto vai ter 2 dominantes e 2 recessivos. Então era aqui essa disposição. Já está aqui, claro, a resposta. Mas se não tivesse, arriscaria cis ou trans? Os pesadões estão ou não estão no mesmo cromossomo? Estão. Então arranjo cis. Agora aqui, pessoal, ó. Olha aqui que legal. Os pesadões estão do mesmo lado ou em lados opostos? Pesadões aqui como sinônimo de dominante. Estão do mesmo lado ou em lados opostos? Em lados opostos. Então esse indivíduo, olha a pergunta. Esse indivíduo e esse. Pergunta 1. Tem ou não tem o mesmo genótipo? Tem ou não tem o mesmo conjunto de genes? O mesmo conjunto de genes. Tem ou não tem? Tem! Todos os 2 são azão, azinho, bezão, bezinho. Azão, azinho, bezão, bezinho. Tem o mesmo genótipo? Pergunta 2. Tem ou não tem o mesmo fenótipo? Claro! Claro! Eles têm o mesmo fenótipo. Mesmo genótipo e mesmo fenótipo. Onde é que eles são diferentes? Só no arranjo, na estética, de como esses dominantes estão distribuídos. Um é arranjo cis, porque os 2 dominantes estão no mesmo cromossomo, como se estivessem do mesmo lado. O outro é arranjo trans, porque os dominantes estão no mesmo par, mas em lados opostos, ó, em cromossomos diferentes do mesmo par de homólogos. Em cromossomos diferentes do mesmo par de homólogos. De novo, o cis, os 2 dominantes estão no mesmo cromossomo de um par de homólogos. Trans, os 2 dominantes estão em cromossomos diferentes do mesmo par de homólogos. Ó. Essa é a diferença, só de arranjo, ó, cis e trans. Carlão, aí se uma questão ela der apenas como dado os gametas e descendentes, os gametas ou descendentes do indivíduo heterozigoto. Tem como eu descobrir, só olhando os gametas e os descendentes do heterozigoto, se é cis ou trans? Sim, tem como descobrir. Como, professor? Não é sempre assim, ó, quando tem linkage parcial? Vai ter 4 gametas ou 4 descendentes diferentes, 2 com maior frequência e 2 com menor frequência. Os 2 com menor frequência a gente usa para responder que pergunta? Os 2 com menor frequência a gente usa para responder que pergunta, acadêmico? A da taxa de permutação, ou a distância entre os genes. Já os 2 de maior frequência é quem vai dizer para vocês se o arranjo é cis ou trans. Como, tio? Como? Se nos 2 de maiores frequências você encontrar os 2 dominantes juntos no mesmo gameta ou no mesmo indivíduo, o arranjo é cis. O arranjo é cis. Agora, se nos 2 de maior frequência você observar que nenhum gameta ou nenhum indivíduo tem os 2 dominantes juntos, é sempre um dominante acompanhado de um recessivo, aí significa que os dominantes estavam em lados opostos, ou seja, o arranjo é trans. Claro que a gente vai já responder uma questão, onde a gente vai aplicar tudo isso para a gente entender. Então, de novo, atenção, enunciado vai ter o quê? Um heterozigoto sozinho ou um heterozigoto no cruzamento teste. E vai mostrar os descendentes, os gametas ou os descendentes. São 4, 2 mais frequentes, 2 menos frequentes. Nos menos frequentes eu somo e encontro a taxa de permutação ou distância entre os genes. Nos mais frequentes, vai me dizer se o arranjo é cis ou trans no heterozigoto. Como é que eu sei?
Se um dos mais frequentes tiver os dois dominantes ou os dois fenótipos dominantes, cis. Se em um dos gametas ou descendentes dos mais frequentes houver os dois genes dominantes ou os dois fenótipos dominantes, arranjo cis. Mas se em cada gameta ou descendente dos mais frequentes for sempre um dominante acompanhado de um recessivo, o arranjo é trans. O arranjo é trans. É assim que você responde. Como as questões são objetivas, não precisa a gente escrever texto, é só saber praticar, usar isso, ó, usar isso para responder a questão. Deixa eu pegar aqui o exercício que fica melhor para a gente. Posso selecionar uma questão para a gente praticar tudo isso que a gente viu? Questão 26, página 197. Acho que é Faculdade de Ciência e Saúde Barreto, particular, Estado de São Paulo. Pronto. Esperando uma provinha mais tradicional aí, né? Nesse caso. Ai, fico com pena de apagar aquele esquema, mas todo mundo já fez, eu acho, né? Com certeza, né? O nosso esqueminha geral. Mas eu vou apagar aqui das perguntinhas frequentes. E vocês vão ver como é sintonizado com as questões, ó. Vocês percebem que esse assunto já foi bem mais prático, né? Direto, ó, no que realmente eles perguntam, porque é um assunto meio chato, embromado, esse assunto de linkage, tá bom? Então a gente aprender só a responder questão. Alguém quer ser um especialista em linkage? Não, eu quero aprender a responder a questão de linkage. Pronto, isso, né? Bem, queridos, olha a questão 26. Na Drosophila melanogaster, que é a mosquinha de frutas, então vai ter muita questão de linkage que é com essa mosquinha. Porque o Morgan, né, estudou elas e foi aí onde ele descobriu que há linkage. Na Drosophila, os fenótipos corpo cinza e asas normais são dominantes sobre corpo preto e asas vestigiais. Então aí ele já disse o quê, pessoal? Que para cada característica, quem é dominante e quem é recessivo. Ó. Para o caráter cor do corpo, temos os alelos Pzão, cinza e Pzinho para preto. E para o caráter tipo de asas, temos alelos Vzão, asas normais e Vzinho, asas vestigiais. Sabe o que eu costumo fazer quando isso acontece numa questão? Eu costumo colocar a legendinha para ficar bem organizado, tá bom? É muito legal isso. Ó. São duas características, pessoal. Então nós temos cor do corpo e tipo de asas, né? Ó. Cor do corpo para a mosquinha drosófila. Eu estou trabalhando dois caracteres, né? Ó, dois. Cor do corpo e tipos de asas. Para organizar, para ficar bonitinho. Cor do corpo e tipos de asas. Então vamos lá. Para a cor do corpo, ó, o alelo Pzão, ele já disse, gente, determina cinza, não é? E o alelo Pzinho determina preto. Já para os tipos de asas, ele disse que Vzão determina a asa normal e Vzinho recessivo determina a asa vestigial. Eu já sei quem é dominante, quem é recessivo, para cada característica. As questões de linkage, gente, elas vão lembrar enunciado de segunda lei. Vão lembrar enunciado de segunda lei. Porque você vai ver dois genes e duas características. Não vai lembrar a questão de interação gênica. Que interação gênica são dois genes e uma única característica. Aqui são dois genes, mais duas características. Geralmente em linkage é questão para se comparar com segunda lei. Então é para tentar enganar o aluno. Então tem cuidado. Então o cruzamento, olha agora, o cruzamento entre uma fêmea de corpo cinza e asas normais, dihíbrida, com um macho duplo recessivo, originou os seguintes resultados. Vamos com calma dissecar esse enunciado, gente. Ó, ele disse o quê? O cruzamento de uma fêmea de corpo cinza. Se essa fêmea tem corpo cinza, ela tem que ter pelo menos que gene P? Pzão ou Pzinho? Se ela tem corpo cinza, ela tem pelo menos um Pzão. Não sei o outro gene. Agora, se ele diz também que ela tem asas normais, ela tem pelo menos um Vzão ou um Vzinho, pessoal? Pelo menos um Vzão. Não sei o outro alelo. Mas, gente, olha o que ele disse logo após. Ela é o quê? Dihíbrida. O que significa ser dihíbrida? Ser duas vezes híbrida. Híbrido é igual ao misturado.
Misturado. Híbrido quer dizer que ela é o quê? Homozigota ou heterozigota para os dois genes? Heterozigota. Então esse tracinho eu troco por quem, gente? Um Pzinho. Esse tracinho eu troco por quem? Por um Vzinho. Enunciado é rei, enunciado é soberano. Gostem dele, que de uma forma ou de outra ele lhe dá todos os dados necessários. Ó. De híbrida é 2 vezes híbrida, é 2 vezes heterozigota. E eu já disse, o amiguinho de vocês nas questões de linkage é o duplo heterozigoto. Dificilmente o duplo heterozigoto não vai estar presente. Calma. Dificilmente o duplo heterozigoto não vai estar presente nas questões de linkage, ó, da mesma. Eu fiz tantos amiguinhos hoje na aula. Na aula de herança quantitativa eu encontrei 3 amiguinhos: o extremo mínimo, o extremo máximo e o médio. Agora eu estou vendo que na aula de linkage meu amiguinho é o duplo heterozigoto. Ó. Ele vai sempre, oh meu Deus, ele vai sempre estar ele vai sempre estar frequente nas questões de linkage. Agora vamos lá. Ela cruza com quem? Com que macho? Quem é o macho, ó, que diz? Ela cruza com um macho duplo recessivo. Qual é o genótipo do macho, gente? Para a cor do corpo, Pzinho. Para o tipo de asa, quem é o macho? Vzinho, ó. Então ele tem corpo preto e asa o quê? Vestigial. Aí eu pergunto, isso é um cruzamento? Opção A, entre 2 heterozigotos? Ou opção B? Isso é um cruzamento teste. Opção A, um cruzamento entre 2 heterozigotos. Ou opção B, cruzamento teste? Cruzamento teste. Eu disse para vocês. Ou vem só o heterozigoto, ou vem acompanhado do seu duplo recessivo. Ó. O cruzamento teste. Então ele vai me dar, vamos lá, antecipe. Ele vai me dar as proporções de gametas ou de descendentes diretamente, já que veio o cruzamento teste. De descendentes, mas que são ou não são iguais às proporções de gametas? Que são iguais às proporções de gametas, pessoal. Então é isso, o roteiro é esse. Então vamos lá, agora na tabelinha. Olha o que ele disse, pessoal. 42% dos descendentes tem corpo cinza e asa normal. Ó. 42%. 42% tem corpo preto e asa vestigial, todo recessivo, ó. 8% vai ter o quê? Corpo cinza e asa vestigial. Então seria Pzão, Vzinho. E 8% vai ter o corpo preto e asa normal. Pzinho, Vzão. Pronto, para fechar os dados do enunciado. Agora eu vou brincar com vocês. Agora nós vamos brincar, se divertir, né? Deixa eu pegar aqui os lápis. Vamos lá, se ele não tivesse me dito nada no enunciado. 42, 8 e 8. 4 descendentes diferentes, com a mesma frequência ou frequências diferentes? Frequências diferentes. Venha lá. É segunda lei ou é linkage? É segunda lei ou linkage? Linkage. Total ou parcial? Há 2 ou 4 descendentes diferentes? 4. Então, linkage parcial. Com crossing over. Com permutação. É difícil? Não. E viram como isso aqui é soberano? Esse resuminho, ó. Como ajuda? Ajuda. Agora, vamos lá. Essa foi a pergunta 0, não foi? Pergunta 1. Qual é a taxa de permutação entre os genes P e V? Pergunta 1. Qual é a taxa de permutação? Ou, numa expressão sinônima, qual é a distância entre os genes P e V? Aí como é que eu sei, professor? Eu escrevi um roteiro para vocês aí. O roteiro. Como é que eu sei a permutação ou a distância? Eu somo as frequências de gametas e descendentes recombinantes. Mas tio, como é que eu sei as recombinantes? Mais ou menos frequentes? Os menos frequentes. Quais são as 2 menores frequências aqui? 8 e 8. Somando 8 com 8, eu encontro 16%. Essa é a taxa de permutação, que é igual à distância entre os genes. Pronto. 16% é a taxa de permutação entre os genes P e V. Só para confirmar, tem ou não tem que ser um valor menor que 50? Tem ou não tem que ser um valor menor que 50? Tem que ser menor que 50. Não pode. Lembra da irmã que não faz a transa e da irmã que faz a transa, ó. Tem que ser menor que 50 a taxa de permutação. Então, gente, ó, tá claro? As menores frequências diz para você a taxa de permutação. Agora, cuidado, tem que somá-las.
Tem que somá-las, né? 8 não. Claro que na alternativa elaborada pelo feiticeiro vai ter um 8 lá. Com certeza. Você tem que somar as duas para encontrar a taxa de permutação. Foram esses dois que vieram da recombinação, da permutação. 8 com 8, 16. Taxa de permutação igual à distância entre os genes. Ok? Olha aí, que massa, né? Pergunta 2, qual é? Nesse heterozigoto, nessa fêmea, o arranjo é cis ou trans? É outra pergunta que eles gostam de fazer? Nessa fêmea, o arranjo é cis ou trans? Ela é dupla heterozigota. Então, pesão e vezão estão do mesmo lado ou em lados diferentes? Os pesadões, né? Estão do mesmo lado ou em lados diferentes? Como é que eu sei? Olhando os gametas e descendentes mais frequentes. Olhando os gametas e descendentes mais frequentes, Então, gente, é simples. Os menos frequentes diz para você a taxa de permutação e a distância. E os mais frequentes para você se é cis ou trans. Se é cis ou trans, a receita é essa para as questões de linkage, Então, tá aqui os mais frequentes. Esses dois. Aí é só olhar se em algum genótipo tem os dois dominantes juntos. Só precisa em um deles ter os dois dominantes juntos. Se os dois dominantes estiverem juntos, o arranjo é o quê? Cis. Cis. Agora, se você olhando cada um dos mais frequentes for sempre um fenótipo dominante, mas um fenótipo recessivo, é porque os dominantes estão em lados opostos. Aí é trans. Vamos lá, pessoal. Nesse grupinho aqui de 42%, apesão para corpo cinza, e também a vesão, para asa normal. Eu percebo que os dois dominantes estão juntos no mesmo indivíduo. Eu percebo que os dois fenótipos dominantes caminharam juntos. Os dois pesadões do mesmo lado. Significa que o arranjo é cis. O arranjo é cis. Com certeza no outro grupo mais frequente só tem recessivo. Quando o arranjo for cis, um grupo dos mais frequentes é todo dominante e o outro grupo é todo recessivo. É desse jeito. Quando o arranjo é cis, não tem dois mais frequentes? Um é todo dominante e o outro é todo recessivo. Quando o arranjo é trans, nos grupos mais frequentes, cada indivíduo tem sempre um fenótipo dominante junto com um fenótipo recessivo. Nunca os dois dominantes juntos. Nunca os dois recessivos juntos. Quando o arranjo é trans. Então aqui está claro. O arranjo é cis. Já dá para responder a questão? É possível já ou preciso mais algum dado? Então, através da análise, é correto afirmar que na fêmea de híbrida, os alelos pesão, pezinho e vezão, vezinho. ABCDE. Qual é a primeira metade da alternativa? Se é linkage ou não. Se é linkage ou não. Estão vendo? Olha o que muda de A para B, de C para D, de D para E. Se estão em cromossomos homólogos, se estão ligados, se estão em homólogos, se estão em cromossomos diferentes. Ou seja, a gente está percebendo que ele quer saber primeiro o quê? Se P e V estão ligados ou estão em segregação independente. E já está claro, P e V estão ligados, estão no mesmo par de cromossomos homólogos. Né? Agora, segunda parte. Ele quer saber se é cis ou trans. Já concluí, é cis. E a terceira parte é se ocorreu ou não permuta. É claro que ocorreu permuta. Porque foram 4 gametas diferentes, Claro que ocorreu permuta. Qual é a alternativa que reuniu tudo isso? B de bola? Então, pertencem a cromossomos homólogos, estão ligados e com ocorrência de permuta entre eles. É muito difícil? Não, é prática, concordam? É criterioso, tem um conjunto de passos, tem que ter calma e responder questão. Porque linkage é considerado uma lévula da genética, tá bom? Para combinar com o filme que está em cartaz, tá bom? O linkage era assim, um assunto absurdo, assunto chato, assunto esquisito, né? Mas é só seguir o roteiro, pessoal, que não tem erro. Para terminar linkage, ai meu Deus, eu pensei que tinha acabado. Não, tá bom? Para terminar linkage, um outro tipo de questão que eu vou ensinar para vocês é como montar mapas cromossômicos a partir da taxa de permutação entre os genes. A gente vai aprender agora a sequenciar genes no cromossomo. Oi, querida. Bem, então, mapeando cromossomos. Hoje já se sabe cerca dos 30 mil genes humanos, onde estão cada um desses 30 mil genes.
Se está no cromossomo 1, 4, 7, 8, 12, 13, 23, né? Ou até 24, como é o cromossomo Y humano. Né? E qual é uma técnica de mapeamento cromossômico? Se a gente sabe que a taxa de permutação é igual à distância entre os genes, nós vamos usar essas taxas de permutação para determinar a distância entre esses genes. Ok? Então aí no material, página 190, peguei aqui uma parte do esqueminha do livro da Sônia Lopes, vamos aprender como mapear cromossomos. Queridos, primeira coisa, taxa de permutação é igual à distância entre os genes. Segunda coisa, observação para esse tipo de questão. Quanto maior a distância entre os genes, maior a taxa de permutação entre eles. Então vamos lá, roteirozinho para as questões de mapas cromossômicos. Primeira observação, taxa de permutação é igual à distância entre os genes. Taxa de permutação é igual à distância entre os genes. Essa é minha? Essa é minha? É, né? Essa a gente já anotou lá no início, mas anota de novo. Taxa de permutação é igual à distância entre os genes. Segunda observação, quanto maior a taxa de permutação, maior a distância entre esses dois genes. É como se uma coisa fosse, não é diretamente proporcional, porque isso é bem matemática, é complicado, mas é como se fosse. Taxa de permutação é como se fosse diretamente proporcional à distância. Não é diretamente na prática matemática, mas só para entender. Quanto maior a taxa de permutação, quanto maior a distância entre dois genes, maior a chance de ocorrer permuta entre eles. Em outras palavras, menos completa, mais parcial é a ligação entre eles. Imagina que esses 6, né? Imagina que esses 6 acadêmicos é para todos irem para o mesmo canto. Mas a acadêmica aqui, se a gente observasse aqui 2 fileirinhas de cromossomos, 2 genes mais distantes têm maior chance de se separarem e assim permutarem com outro cromossomo. Porque quanto maior a distância, menor a ligação entre os genes. Menos total é a ligação, mais parcial ela é. Para ter uma permutação, tem que ter uma quebra no cromossomo, para um pedacinho se soldar com o outro. Então, quanto mais distante forem os 2 genes, mais pontos de quebra entre eles pode acontecer. Mas eles podem se soltar do restante do cromossomo. É isso que a Sônia Lopes tenta sinalizar aqui para vocês. Olha que interessante. Olha aqui esse mapa cromossômico, pessoal. Entre A e C, há ou não há mais locais para ocorrer quebra do que entre A e B? Claro que há. Por isso que a taxa de permuta entre A e C é maior do que a taxa de permuta entre A e B. Está claro isso? Quanto mais distante, maior a taxa de permutação. Pronto. Agora vamos, a partir de dados de taxa de permutação, mapear. Como é que funciona esse tipo de questão, acadêmico? Como é que funciona? Esse exemplo, queridos, eu quero falar para vocês, esse exemplo não é o do material. Esse exemplo é um exemplo novo, vocês até anotam, é bem rápido. Só precisa colocar os dados. Taxa de permutação entre A e B, 19%. Entre A e C, 2%. Entre B e C, 17%. Só anotar, é um exemplo novo, não é o do material. Do material é outro. Pronto, só anotar as taxas. O enunciado da questão é assim. Ele dá os genes e diz a taxa de permutação entre esses genes. E aí ele pede, marque a alternativa que tem a ordem correta desses genes no cromossomo. Ou seja, ele quer que você diga qual é a sequência desses genes no cromossomo. Ele quer que você posicione esses genes no cromossomo. Mapeie o cromossomo. Qual é o primeiro gene do cromossomo? Qual é o gene do meu no cromossomo? É isso que ele quer que você faça. Mapeie o cromossomo. Ele deu só as taxas de permutação. Deu muita coisa. Deu muita coisa, porque ele deu o quê? A distância entre esses genes no cromossomo. A distância entre esses genes. Se eu perguntar agora para vocês só com esses dados, quais são os 2 genes que estão mais separados, que estão mais distantes nesse cromossomo? Quais são, pessoal? A e B. Porque a taxa de permutação foi maior entre eles. Então eu já sei que os 2 genes mais separados, mais distantes, é A e B no cromossomo. Isso já ajuda a responder a questão. Por isso que quando vocês forem mapear um cromossomo, dica 1, começa sempre com os genes mais distantes. Começa sempre com os genes mais distantes. Posicionar primeiro os genes mais distantes. Então eu vou posicionar primeiro quem? A e B.
Olha aí que lindo. Olha aí que lindo, ó. Já posicionei A e B. E sei que a distância entre eles é 19 unidades. 19 unidades, ó. Posicionei A e B. Falta posicionar quem agora? C. Ai, meu Deus, onde é que está C? Será que C está antes de A? Será que você está depois de B? Ou C está entre A e B? São as perguntas que você tem, não é para posicionar? Se C está aqui, antes de A, se C está depois de B, ou se C está entre A e B. Como saber disso? Como saber disso? Ok? Se a distância... Não é C que você tem que posicionar? Se a distância entre C e cada gene posicionado, quando você somar as distâncias entre C e cada gene já posicionado, se essa soma for igual à distância entre os dois genes já posicionados, você conclui que C está entre eles no cromossomo. Eu sei que parece que eu falei tudo uma coisa igual, não foi? Ficou bem confusa a minha fala, tá bom? Deixa eu tentar representar isso aqui. Ó. Qual é a distância entre... Quais são os dois genes já posicionados? A e B. Qual é a distância entre C e A já posicionado? 2. Qual é a distância entre C e B já posicionado? 17. A soma de 2 mais 17 é ou não é igual à distância dos dois genes já posicionados? É. 2 mais 17 é igual a 19. Então, pimba. Significa que C está entre A e B. Tá bom? É essa tática que vocês usam, tá bom? Para saber a posição de C. Então, a soma das distâncias do terceiro gene com cada gene já posicionado, quando ela for igual à distância entre os genes já posicionados, a gente diz que esse gene está no meio entre eles. Então, aqui, ó, olha C, pessoal. Agora, cuidado, viu? A questão pode valorizar o quê? Tudo bem, C está entre A e B. Porque D1 mais D2 é igual a D3. Ah, agora ficou bonitinho, não foi? Ó, D1, que é a distância entre A e C, mais D2, que é a distância de C para B, é igual a D3, que é a distância entre os dois genes que já estavam posicionados, que é A e B. Ó. Dá 19? Então é porque C está entre A e B. Agora, cuidado. Poderia vir uma alternativa colocando C no meio entre A e B. Ou uma alternativa colocando C mais perto de B. Olha o perigo numa prova. Porque a resposta é essa. Porque C está mais próximo de A, ó, pela distância, ó, 2 só. Então tem que deixar C mais pertinho de A. Se a questão valorizar isso, ó. Ok? E mais distante de B. Então, gente, essa é a regra que você... Se houvesse um quarto gene, ó, se houvesse um quarto gene para eu posicionar aqui, eu ia procurar essa relação de novo. D1 mais D2 igual a D3. Ou seja, eu ia procurar duas somas que desse igual a um valor que já está posicionado. Que eu encaixaria esse quarto gene entre esses dois genes. É assim que funciona. E minha última observação da aula para vocês, está aí no finalzinho, nesse esqueminha da página 192. Tá bom? Cuidado nesse óculos. Pelo amor de Deus. Deve ser poderosíssimo esse óculos, né? Então, atenção. Ó. A última observação da aula. Esse aqui é um caso que Sônia Lopes não traz, Amabis não traz. Então, eu vou embora, professor. Tá bom? Mas o Sérgio Cesar traz. Ok? Que é o caso duplo crossing. Lembra que eu disse que 99,98% é aqui? Aí o que sobrou é isso aqui. Então, é muito difícil cair. É quando eles mostram um caso em que há dois crossings simultaneamente. O duplo crossing. Vocês não vão precisar saber passo a passo disso, não. O que vocês só precisam saber. Os gametas parentais. Olha aqui, ó. Faz de conta que isso aqui é o resultado desse cruzamento, ó. Quando é duplo crossing, eles colocam 3 genes e não 2. 3. Então faz de conta que esse é um cruzamento teste. Olha o resultado desse cruzamento. Então continua que ideia. Os mais frequentes são os parentais. Continua a mesma ideia. Os mais frequentes são os parentais. As combinações parentais. Não adianta. Os menos frequentes são os que resultam do duplo crossing. Sempre. Os mais frequentes são os parentais. Os menos frequentes são os que resultam do duplo crossing. E a terceira coisa, para terminar, ele pode perguntar a posição dos genes no cromossomo. Para saber a posição dos genes no cromossomo,
você compara o gameta do duplo crossing com o gameta parental e vê onde não há correspondência. E a observação que eu quero que vocês anotem é: o duplo crossing só muda a posição do gene localizado no meio. O duplo crossing só muda de posição o gene que no cromossomo está localizado no meio. O duplo crossing só muda de posição o gene que no cromossomo está localizado no meio. Para simular isso, ó, como é que você faz? Você pega o gameta parental, Azão, Bzão e Czão. Isso é parental. E pega a combinação resultante do duplo crossing, pessoal. Azão, Bzinho, Czão. Pega um parental e pega uma combinação do duplo crossing, ó. Azão, Bzinho, Czão. Duplo crossing. Ó, bateu, bateu. Bateu, bateu. Aqui não bateu. Então o que não bater, tá bom? É o gene que está posicionado no meio. Aqui coincidiu, ele já estava no meio, ó. Mas tem casos que ele pode estar aqui. Mas se não bateu nele, ó, aqui é um Bzão, aqui é um Bzinho. Significa que essa aqui foi a troca realizada pelo duplo crossing. Então significa que é esse gene que está posicionado no meio do cromossomo. Ó, aqui bateu, esse não bateu. Então esse é o gene que está posicionado no meio do cromossomo. Bom, é só isso para você saber para responder questões de duplo crossing.